FGTS, um dinheiro que pode ajudar nas horas mais difíceis. Como eu tinha vários empregos que eu não saía pedindo demissão e ficava acumulado, né? O FGTS lá, não podia mexer. A Justiça dá a um trabalhador o direito de usar o fundo de garantia para reformar a casa própria. Acupuntura, o poder da cura das agulhas. O efeito da agulha é muito rápido. À medida que a gente tem o diagnóstico certo e o ponto certo, a dor passa de imediato. Para praticar e ensinar a terapia milenar chinesa, não é preciso ser médico. A mãe adotiva que precisou entrar com um processo na justiça para conseguir aumentar sua licença maternidade. Se eu não fosse atrás desse meu direito, eu iria ficar apenas 90 dias com a minha filha e era isso. E como o meu perfil era muito abrangente, de 0 a 4 anos, eu poderia ter uma criança maior de 1 ano. E daí eu teria uma concessão só de 30 dias. Imagina o que seria isso? O que aconteceu? Você vê agora, no Via Legal. Quando termina a construção de uma casa, vem a chamada fase do acabamento. Acabamento de paciência e de dinheiro, né? E quando é preciso fazer uma reforma, essa matemática não é muito diferente. O orçamento quase sempre termina antes do fim da obra. Em Goiás, uma trabalhadora queria usar o saldo do fundo de garantia para reformar a residência. Ela entrou na justiça e conseguiu. Davi mostra todo orgulhoso os cômodos da casa. Um quarto, um banheiro social, um banheiro grande. Ter a casa própria e se livrar do aluguel, quem não quer? Mas juntar dinheiro para comprar um imóvel não é fácil. Por isso, muita gente aproveita o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para abater parte do valor e realizar esse sonho, como fez o Davi. Como eu tinha vários empregos que eu não saía pedindo demissão e ficava acumulado, né? O FGTS lá, não podia mexer. E aí no dia que o banco me chamou, o banco e a empresa de financiamento também, onde você assina um monte de papel, e eles pegaram e falaram, ó, o seu saldo de FGTS é tanto, você quer usar? Eu falei, eu quero usar meu FGTS, assim como tem um subsídio, eu peguei e eles tiraram meu FGTS também para colocar na entrada do imóvel. O FGTS foi criado para fazer uma reserva financeira para o trabalhador. As contas ficam na Caixa Econômica Federal, mas fora os casos de demissão sem justa causa, o cidadão só pode usar o saldo em alguns casos específicos, como explica este advogado. O saque do fundo de garantia para custear as despesas com aquelas pessoas que estão com uma moléstia grave, né, uma doença grave, né? Também outro caso, o caso de aposentadoria, né? São desses casos específicos, né? Elencados no próprio artigo 20, já a partir lá do inciso 5º, né? Que ele começa a elencar essas possibilidades de saque, de liberação do saque para o fundo de garantia. Mas uma trabalhadora procurou a justiça para usar o dinheiro do FGTS na reforma da casa dela. O juiz de primeira instância, em Goiás, aceitou o pedido. Mas a Caixa Econômica Federal recorreu ao TRF da primeira região em Brasília. O banco se negou a liberar o valor porque o imóvel não tinha sido adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação. Ao analisar o caso, o juiz convocado pelo tribunal, Glaucio Maciel Gonçalves, entendeu que o FGTS não se restringe apenas à aquisição de um imóvel. Pode ser estendido também para a reforma da casa própria, mesmo que ela não tenha sido comprada pelo Sistema Financeiro de Habitação. A decisão do juiz, de acordo com este advogado, foi baseada na Constituição. Atendendo lá o artigo 1º, que trata da dignidade como fundamento da nossa Constituição Federal, como o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Esse princípio, ele traz algo que é inerente à própria pessoa, né? Não basta simplesmente
ao judiciário, o intérprete, olhar a literalidade da lei, mas interpretar ela conforme os princípios constitucionais, né? Uma decisão que facilita a vida de muita gente. E quem já fez reforma nunca sabe se leva mais dinheiro ou tempo para acabar. Quando você mexe com obra, é um túnel sem fim, né? Porque você começa uma coisa e vai aparecendo outras. Para não fugir muito do orçamento e se enrolar em dívidas, o importante é se organizar, alerta este arquiteto. Na medida que você tem um valor, e o valor que você tem, ele é reduzido, escasso, pode ser o caso, então você tem que planejar mais ainda, para que cada passo que você dê seja um passo certo. Ter um cantinho para chamar de seu e ainda do jeitinho que sempre sonhou é realmente muito bom. E que o diga o Davi, que agora só se preocupa mesmo em curtir a casa com a família. Acreditei, consegui, sonhei e recebi. Assim, foi muito tempo pensando, nossa, é um apartamento popular, mas só de pensar que é meu, não estou pagando aluguel, estou pagando o que é meu e logo já vai estar quitado. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Em vez de remédios, agulhas. Na busca por terapias alternativas contra dores físicas e emocionais, muitos pacientes encontram alívio na acupuntura. A terapia milenar chinesa ajuda a tratar doenças e a melhorar a saúde, mas não é uma atividade exclusiva para médicos. E a Justiça Federal decidiu: quem ensina acupuntura não precisa ser formado em medicina. Você tem algum problema específico ou é só equilíbrio, só manutenção? No estômago, gastrite. Você tem gastrite, tá. Geraldo é um dos professores mais antigos dessa escola de acupuntura que fica na zona sul da capital paulista. Ele aprendeu com o mestre Tadamichi as técnicas da medicina tradicional japonesa. O efeito da agulha é muito rápido. À medida que a gente tem o diagnóstico certo e o ponto certo, a dor passa de imediato. As mãos que hoje ele usa para tratar doenças são as mesmas que ajudaram a construir o prédio onde trabalha. Trabalhei na construção 6 meses e o professor me convidou a fazer um curso de massagem e acupuntura, né? Aí tudo bem, eu mudei totalmente o rumo, né? Foi um caminho novo que o professor Tadamichi Yamada me mostrou e eu fiz acupuntura na década de 80. E quem recebe as agulhadas percebe os resultados já durante o tratamento, como Pompeu, que teve um traumatismo craniano depois de sofrer um acidente de moto. Eu sofri um acidente e fiquei acamado. A acupuntura me ajudou porque eu comecei a ter estímulo para começar a andar e ter força, porque eu não sentia meu corpo, né? Mas para o Conselho Federal de Medicina, a acupuntura, além de ser uma especialidade, deve ser exercida apenas por médicos, veterinários ou dentistas. A regra existe desde 2004 e vale também para os profissionais que queiram ensinar a técnica. O médico tem que passar por clínica médica, dermatologia, outras especialidades como reumatologia e por aí afora, né? Para que possa fazer um bom diagnóstico e tratar o seu paciente, inclusive com acupuntura. E é claro, quem ensina a acupuntura para o odontólogo é o próprio dentista. E para médico veterinário, é o próprio médico veterinário. Assim como para nós, né, médicos, quem tem que ensinar é o médico. E vou voltar a dizer, é a Resolução 1718 do Conselho Federal de Medicina que preconiza isso dentro da nossa profissão. Por contrariar essa resolução, Dr. Wu, que é chinês e fundou uma das escolas mais tradicionais de acupuntura da América Latina, foi denunciado pelo Conselho. Ele ensina a técnica para quem também não é médico e já formou pelo menos 7.000 pessoas. Especializada em cirurgia vascular na USP há 40 anos, começou a usar as agulhas para ajudar os pacientes. Percebi que muitas dores dos pacientes, que lá no próprio Hospital das Clínicas, nem com os remédios mais fortes eu não consegui tirar. Eu acho um tratamento fantástico, né, de baixo custo, eficiente. E o ensino é muito simples, né, e permite que muitas pessoas possam praticar, quer dizer, não necessariamente tem que ser da área de saúde ou tem que ser de formação médica,
E assim vai beneficiar o povo brasileiro. Para continuar ministrando os cursos, ele teve que entrar com uma ação na Justiça Federal contra o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Conseguimos a liminar, né, que em primeira instância autorizou o funcionamento do curso, que trancou, né, entre aspas, o andamento desses procedimentos éticos dentro do CREMESP, após toda a defesa por parte do Conselho Regional de Medicina, de toda a nossa explanação também, de todo o prestígio do Dr. Vu, nesse tempo todo que já vem ministrando esse curso. Muitas pessoas já foram formadas aqui no SEATA, e aí, em decisão de primeira instância, foi declarado inválido. O CREMESP recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença de primeira instância. Segundo o desembargador, a resolução do Conselho fere o princípio da liberdade de profissão. Eu me baseei para dar essa decisão principalmente na Constituição Federal, que assegura a todo cidadão o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo se tratar de profissão regulamentada, o que não é o caso. A prática de acupuntura não é privativa dos profissionais de medicina, no meu sentir. Até porque vamos lembrar que é uma prática milenar, que remonta à antiguidade, na China. Né? Então, como é que agora, com todo respeito, pode vir o Conselho Regional de Medicina e restringir essa atividade aos profissionais da área de medicina? A medicina chinesa, ou a acupuntura, existe há 5.000 anos. Essa medicina que é ensinada nas faculdades agora tem apenas 110 anos. Quer dizer, durante 4.900 e poucos anos, os chineses praticavam a acupuntura sem conhecer nada dessa medicina. Agora vem dizer que precisa conhecer raio-x, tomografia, farmacologia, patologia para exercer a acupuntura. Aí é absurdo, né? O presidente do Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais do Estado de São Paulo disse que existe um projeto de lei para regulamentar a profissão no país e falou da importância de popularizar a técnica. Para ser acupunturista, ele tem que fazer uma especialização nisso. E por ele ser médico, desde que ele se proponha a estar passando esses conhecimentos para outras pessoas, mesmo não sendo da área da saúde, isso viria muito a colaborar com a acupuntura e com a população do Brasil, aquele que precisa realmente tratar da sua saúde. Você fica menos ansioso, menos nervoso no dia a dia, mas é muito melhor. Até lidar com a família, no dia a dia, no trabalho, é muito mais tranquilo. A acupuntura me ajudou a levantar e a continuar trabalhando também, né? Aluno que reclama de prova e do professor que deu nota baixa é comum. Estudante que não se conforma com o resultado do vestibular também. Mas existem casos de concurseiros que vão à luta para mudar o resultado do gabarito. Em Alagoas, um candidato tentou anular uma questão discursiva. Veja na reportagem de Alessandro Moura. As salas de aulas dos cursinhos refletem a dura realidade. 13 milhões de brasileiros estão desempregados, de acordo com o IBGE. E boa parte deste exército de trabalhadores procura a estabilidade do serviço público. Ana sabe que não é fácil passar em concurso. Por isso, ela chega a estudar 12 horas por dia. Você com disciplina, foco, já é um grande passo. Ser organizado, fazer um bom planejamento, porque o concurso de uns 2 anos para cá virou febre. Mesmo dividindo a atenção entre a vida de concurseira e o cuidado com os filhos, Ana tem alcançado bons resultados. Ela passou no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e a boa colocação veio depois que entrou com um recurso administrativo. Ana pediu para que a nota da redação fosse revista pela banca examinadora, porque ela acredita que cumpriu todos os critérios previstos no edital. Eu tinha obtido uma nota relativamente boa na redação, na discursiva. Foi 8,60. Mas percebi que eu poderia fazer um recurso para que eu conseguisse subir nessa colocação, na minha colocação, que tinha sido 54º lugar. Então, elaborei um recurso, enviei para a própria banca e semanas depois
Saiu o resultado final da discursiva e eu consegui subir 33 colocações por conta desse recurso. A saída encontrada por Ana deu certo. De fato, a responsável pela revisão das notas é a banca examinadora. Mas não são raros os casos de concurseiros que entram na justiça. Em Alagoas, um candidato ao cargo de procurador da Fazenda Nacional não concordou com a nota de uma questão discursiva e pediu nos tribunais que a questão fosse anulada. Ele não foi aprovado na prova discursiva, numa das questões que ele precisaria de 50% da nota máxima, ele não alcançou essa pontuação mínima, e aí ele entrou com uma ação alegando que essa pontuação dada inferior ao mínimo não teria sido adequada, tendo em vista que ele não teve nenhum erro, segundo ele, nessa correção da prova escrita. Em primeira instância, o autor da ação conseguiu a nota máxima na prova. E a União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região com base em um julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal. O STF diz que não cabe ao Judiciário interferir na correção de prova de concurso público, argumento acatado pelos desembargadores. A lei que rege tanto a administração pública como a banca examinadora e os próprios candidatos é o edital. A banca examinadora precisa seguir esse edital e os candidatos também. Então, essa lei precisa ser observada e somente nos casos de violação ao conteúdo de um edital ou às regras, aos princípios da legalidade, é que o Poder Judiciário pode interferir e controlar um ato administrativo. Para esse desembargador federal, casos assim podem prejudicar não apenas os concorrentes, mas toda a sociedade. O interesse é da coletividade de recrutamento de servidores para as diversas áreas de prestação de serviço ao Estado. E esses questionamentos podem fazer com que haja um retardo muito grande, né, nessa prestação de serviços que incumbe ao Estado. E isso prejudicaria a coletividade como um todo. Já que a Justiça dificilmente vai reavaliar as questões da prova, quem for entrar com recurso administrativo precisa ficar atento aos prazos. Após sair o gabarito extraoficial, há esse recurso administrativo e é um período, normalmente são 72 horas ou 48 horas para o candidato ele se manifestar de forma administrativa, mostrando que não concorda com aquele resultado, com aquele gabarito. De volta à sala de aula, encontro Ana animada. Ela sabe que poucos serão chamados para ocupar as vagas do concurso que passou e torce para ser nomeada logo. E eu estou super esperançosa. Eu acho que a gente que faz concurso, a gente tem que sempre acreditando, tendo fé que um momento sua hora vai chegar. A concorrência maior está em nós mesmos, então a gente tem que olhar para a gente, colocar na cabeça que quer aquilo e seguir em frente. A sabedoria popular diz que mãe é quem cria. E como o filho não vem com manual de instruções, é com o tempo que a mulher e a criança vão criar os laços de amor, de educação e de afinidade. Baseada nesses princípios, uma servidora do sul do país teve que entrar na justiça para conseguir o mesmo tempo de licença maternidade das mães biológicas. Casada há 19 anos, esta bibliotecária sempre teve um sonho. Na verdade, eu e o Wagner, a gente já está junto há uns 19 anos. E desde que a gente namora, a gente sempre falou que ia ter um filho biológico e um filho adotivo. E o desejo de ser mãe foi realizado com a chegada da pequena Lívia. Ela foi adotada ainda bebê. Coloca pra mamãe. Coloca. A mãe conta que o processo de adoção foi demorado. O casal ficou 4 anos à espera da filha. Primeiro tu tem que entrar com toda a documentação no fórum, daí tu tem que fazer um curso preparatório para adoção, depois tens que fazer entrevista com psicólogo, assistente social vem na tua casa e todo esse processo não é de um dia para a noite, ele demora em torno de uns 2 anos até tu estar habilitado. Quando você recebe a habilitação é que você passa a integrar o cadastro de adoção. Elisandra estava trabalhando quando o marido dela deu a notícia que tanto aguardava. A nossa filha chegou. Daí como assim nossa filha chegou?
a assistente social ligou dizendo que tem uma criança assim, 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 que é pra gente conhecer ela ainda hoje. Imagina, eu estava em Laguna, 150 quilômetros da minha casa, vim assim, não sei como é que eu cheguei em casa. Para se adaptar à nova realidade, Elisandra precisava de tempo. Mas o Instituto Federal de Santa Catarina, onde ela trabalha, concedeu licença de apenas 90 dias. É o que prevê o artigo 210 da Lei 8.112 do Estatuto do Servidor Público Federal. O artigo determina que a licença adotante é de 90 dias para crianças adotadas com até 1 ano de idade. Se a criança tiver mais de um ano, a licença é de apenas 30 dias. Elisandra pediu ao Instituto Federal de Santa Catarina o mesmo prazo de licença maternidade concedido a uma mãe biológica, 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Mas a solicitação foi negada. Ela então decidiu entrar com uma ação na justiça. E o pedido da mãe foi aceito. Não é possível institucionalizar essa discriminação entre a mãe adotante e a mãe gestante. A Constituição veda veementemente essa discriminação nos artigos 6º e 7º da Carta Constitucional e no artigo 227, parágrafo 6º, também é vedada a discriminação entre os filhos biológicos e filho adotado. A decisão segue um entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em 2016, determinou que a licença maternidade deve ser igual para todas as mães, biológicas ou não. Um tempo de convívio essencial para criar um novo laço familiar, como explica esta psicóloga da PUC do Rio Grande do Sul. A licença ela não é a licença para o adulto, ela é a licença para a criança, né? Para que aquela criança tenha uma condição não só de ser alimentada, né, como um recém-nascido lá de 3 em 3 horas, mas para que essa criança tenha uma condição de estabelecer uma vinculação com esse adulto cuidador, independentemente desse adulto ser um progenitor biológico ou um progenitor adotivo. Para Elisandra e o marido, a chegada da Lívia trouxe um grande aprendizado à família. Não desistir. Se eu não fosse atrás desse meu direito, eu iria ficar apenas 90 dias com a minha filha e era isso. E como o meu perfil era muito abrangente, de 0 a 4 anos, eu poderia ter uma criança maior de 1 ano. E daí eu teria uma concessão só de 30 dias. Imagina o que seria isso? Ai, que lindo! Olha aqui que tem aqui. Olha aqui. Um auauzinho e o sol. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!